muitos tiros, tiro de pistola, tiro de fuzil, tiro de traçante a cortar a imensidão do céu azul estrelado. Povo pobre, preto e favelado, nascemos sentenciados, sem direito de viver. Cidadão, cuidado, você não vê, a próxima vítima pode ser você. Será que a vida dos nossos jovens negros, ao invés de serem garantidas, estão sendo, na verdade, criminalizadas? Existe um extermínio da vida dessa juventude negra? Seria um genocídio? Quem é que luta para garantir o direito à vida dos nossos jovens? A educação se preocupa com essas questões? Essas e outras questões serão respondidas ao decorrer deste documentário. De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos, como se vivessem em uma situação de guerra. Em 2020, os dados do Atlas da Violência no Brasil apontaram um perfil de homicídio no país: jovens negros, solteiros e com baixa escolaridade. A pesquisa foi feita entre 2008 e 2018 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a IPEA, do Fórum de Segurança Pública. Esses dados só reforçam a desigualdade racial no país, já que mais de 75% das vítimas de homicídios são negras. Os jovens negros de 15 a 29 anos são as principais vítimas de homicídio no Brasil. Entre 2012 e 2015, mais de 30 mil pessoas nessa faixa etária foram assassinadas por ano no país. Pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que entre 2009 e 2013, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas em casos listados como autos de resistência, 6 mortes por dia, e ainda sabendo que esse total é subnotificado, para que alguns estados não repassem esses dados para o Fórum Brasileiro. Tivemos no período de 2014 e 2015 o Plano Juventude Viva, coordenado pela Secretaria Nacional da Juventude e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O plano reuniu ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros sujeitos a situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. No dia 7 de novembro de 2017, a Organização das Nações Unidas no Brasil lançou a campanha Vidas Negras, pelo fim da violência contra jovens negros. É possível dizer que nos últimos anos tem aumentado a consciência política sobre a situação de extermínio da juventude negra. Existe uma macrocausa que gera toda a violência que se volta contra essa juventude e que não tem sido discutida pelas políticas públicas e nem tem sido analisada com profundidade pelas ciências sociais e humanas, com destaque para o campo da educação: o racismo. A campanha Vidas Negras, pelo fim da violência contra a juventude negra no Brasil, assumiu publicamente que o racismo é a macrocausa do extermínio da juventude negra. Imbricado historicamente nas relações de poder, reeditado e acirrado pelo sistema capitalista, o racismo beneficia-se dos efeitos psicológicos que consegue produzir, principalmente nas elites e na classe média. Um deles é o medo. Nesse contexto, a branquitude, associada ao racismo, as desigualdades sociais e as relações de poder são combustíveis potentes para o acirramento da violência racista. Ativistas do movimento negro têm alertado para as novas formas de eugenia do século XXI, já que o projeto de branqueamento da nação pós-abolição foi frustrado e a imigração europeia do século XIX e início do século XX não conseguiu fazer com que o projeto de uma nação branca, desejado pelas elites políticas, intelectuais e econômicas do pós-abolição, se concretizasse. Perder a vida por ser jovem, por ser negro, pobre, periférico, é o medo mais radical. A cor do medo é negra. O primeiro direito humano, o direito à vida, está ameaçado. Além da ideia de serem considerados como seres perigosos e suspeitos, provocando o medo e a repulsa, os jovens negros, principalmente os homens, são vistos como inúteis e descartáveis pela lógica do capital. A soma dessa visão negativa, estereotipada e racista resulta em uma coisa só: extermínio. E na interpretação de movimentos juvenis e do movimento negro, genocídio.
O racismo é um sistema que está inserido e arraigado na sociedade, que faz parte do modo de agir das pessoas, pois são atitudes que estão no imaginário e nas práticas dos indivíduos que compõem a sociedade. A violência contra a população negra tem raízes, não é uma situação recente. Isso vem desde a colonização, já que foi a partir daí que os seres humanos foram divididos entre raças que separaram entre dominantes, nesse caso os homens brancos europeus e os dominados, que foram os índios, negros e mestiços, gerando uma hierarquização que ocasionou em representações sociais que perduram até hoje. Portanto, é preferível não compreender toda a história por trás dessas vivências, pois assim se torna mais fácil fechar os olhos para as mortes violentas que assolam os negros e como também transformá-los em suspeitos número 1 numa abordagem policial. Por isso, as suas maiores reivindicações são por respeito e por A questão do justiça. racismo fica velada, não some, né? Ela fica velada. As pessoas, elas têm aquele receio, sabe? De talvez se expressarem da forma como elas gostariam de se expressar. Mas eu sei, assim, que isso não acontecer comigo não significa que o racismo acabou. Eu estar numa capa de revista, estar na TV, isso não significa, né? Significa que estamos caminhando, mas significa que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu, quando era criança, queria muito poder me ver na TV. E hoje eu já vejo muito mais de mim nos lugares, sabe? E eu acho que isso é importante, assim, isso é a história da representatividade. A gente precisa se ver nos lugares para saber que a gente pode estar onde a gente quiser estar. E isso está mudando, né? Eu lembro de uma história que eu vivi em 2011. Eu trabalhava como babá para uma família e a mãe do meu chefe era extremamente racista, muito racista. Tanto é que quando ela aparecia na casa deles, eu evitava ao máximo. Mas teve um almoço específico num domingo com a família na casa dela e eu tive que ir para cuidar da menina. E como os meus chefes sempre foram muito respeitosos comigo, eles me convidaram para sentar na mesa com eles. E assim que a mãe do meu chefe me viu sentada lá, ela olhou para mim na frente de todo mundo e pediu para me retirar da mesa porque ela simplesmente não gostava de preto. Aquilo me marcou tanto. Eu fiquei indignada. Chega o clima da mesa pesou. Mas assim que eu cheguei em casa, fiquei muito triste. E isso me marca até hoje, porque foi muito doloroso. Foi doloroso demais. Uma vez eu desci atrasado pro colégio, eu estudava pela noite, e daí tinha um caminho que ele era considerável, do metrô até a escola. Eu lembro que eu fui passar do lado de um senhor e eu acelerei o passo, né? Porque eu estava atrasado. E quando eu cheguei do lado dele, ele me deu uma cotovelada no estômago e disse que eu não ia conseguir assaltar ele. Mas eu só estava atrasado, eu só estava tentando chegar no colégio. Um dia na escola, durante a aula, eu não estava conseguindo acompanhar o assunto. E perguntei se o professor podia repetir. Ele se recusou a explicar a matéria novamente e disse que, para ser lavadeira, eu não precisava entender matemática. Lembro que na alfabetização eu fui sentar do lado de uma menina. Ela olhou para mim e falou que eu não poderia sentar do lado dela porque ela não sentava do lado de pessoas da cor escura. E ela falou para todo mundo que ninguém poderia sentar do meu lado também. Então eu sempre ficava isolado no cantinho da sala. E eu lembro de outro dia que ela e outras coleguinhas da minha sala me trancaram no quarto da escola. E eu fiquei lá por um bom tempo. Eu acho que ninguém sentiu minha falta, só meus pais na hora de me buscar. E aos 13 anos, mais ou menos, eu pedi para minha mãe alisar meu cabelo porque eu não me aceitava, né? E desde então, eu aliso meu cabelo e ainda hoje eu tenho uma dificuldade em aceitar minha cor de pele. Uma vez no tempo da escola, durante uma aula de geografia, um professor estava dando assunto sobre população carcerária e ele simplesmente soltou a frase: os negros são os que mais morrem porque são os que mais fazem merda. E eu simplesmente não acreditei que ele tinha dito aquilo. Aquilo destruiu meu dia. E é uma coisa que eu jamais vou esquecer.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I gotta make up mine. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people